Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país. Primeiramente, deixe me apresentar. Sou o professor Brian Azael da Silva e serei seu professor nesse preparatório voltado para raciocínio lógico, legal? Gostaria de dizer que é um motivo de muita alegria, muita satisfação poder estar aqui gravando e levando o meu trabalho e a prova concursos até você, perfeito? Bom, ao longo das nossas aulas a gente vai discutir e vai debater assuntos que são muito importantes para o entendimento de raciocínio lógico. Esse raciocínio lógico, muita gente fala assim, Brian, não tem como dar um curso de raciocínio lógico, não tem como aprender lógica, ou a pessoa tem a lógica ou a pessoa não tem, fica difícil. Bom, a ideia da lógica voltada para concurso público, ela é basicamente pensada em seguintes pontos. São técnicas que você precisa desenvolver e aprimorar. Com o passar do tempo, você vai ver que a lógica ela pode ser perfeitamente a primeira prova que você pode responder no concurso e digo mais, pode ser uma prova que você gabarite ela por completo, resolvendo em questões de minutos. Tudo depende de técnicas, perfeito? Então a gente tem a oportunidade, a alegria de colecionar aprovados em concurso e os caras falarem pra gente depois, falar assim, puxa, Brian, eu fiz a prova de lógica que foi a mais fácil de todas, mas graças ao empenho, à dedicação de principalmente entender e mais do que isso, aprimorar, resolver muito exercício de lógica, legal? Então a ideia da lógica basicamente é a resolução de muitos problemas, de muitos exercícios para que você consiga dar conta dela, perfeito? Bom, ao longo das aulas a gente vai construindo isso junto com vocês, maravilha? Bem, vamos lá então, vamos começar do começo de tudo, certo? Olha só, a primeira ideia que você precisa entender dentro de um curso de raciocínio lógico é a ideia da lógica proposicional. Entender a diferença entre sentenças e as chamadas proposições simbólicas. Esse é um primeiro passo, uma primeira etapa, certo? Eu gostaria de fazer mais um pedido inicial, que é a seguinte: para o vídeo, leia, assista às vezes, quantas vezes quiser a aula, pare quantas vezes for necessário. E principalmente, quando eu sugerir que você pare para ler um enunciado, para tentar fazer uma resolução, tenha certeza que isso é de muito enriquecedor, é de grande valia para o seu desenvolvimento, legal? Vamos começar então, olha só, do começo. A primeira ideia que eu preciso dentro da lógica argumentativa, tá? A ideia basicamente é definir o que é uma sentença aberta. Bom, uma sentença é dita aberta, primeiro passo, por quê? Porque nós não podemos classificá-la nem em verdadeira nem em falsa, não dá para classificar. Ou seja, a gente não consegue saber quem é o agente dessa oração, perfeito? Acompanha comigo, olha só, quando você diz para mim assim, ó, ele é um bom vendedor, elas gostam de tomate, x mais 7 é igual a 11. Repare que nenhuma dessas sentenças eu consigo promover uma classificação em verdadeira ou falsa, porque em nenhuma delas eu sei de quem eu estou falando, de quem eu estou me referindo. Por isso é classificada como uma sentença aberta. Quem são elas? Ele é um bom vendedor. Qual é o valor de X que você está dizendo? Então repare, fica tudo aberto, fica vago. Ao contrário das sentenças abertas, e é claro, por isso recebe outra definição, nós temos as chamadas sentenças fechadas. A sentença fechada, primeiro passo, ela podemos determinar quem é o agente. Ou seja, a gente pode dizer de quem nós estamos falando. Logo, dá para promover uma outra classificação. Repara comigo, ó. Augusto é um bom vendedor. Veja que Augusto pode ou não pode ser um bom vendedor. Já dá para promover uma classificação. Manuela e Joaquina gostam de tomate. Repare que dá para promover uma classificação. 4 mais 7 é igual a 11. Além de você saber de quem nós estamos falando, permite a classificação em verdadeiro ou falso, perfeito? Essa diferença ela é fundamental no entendimento das sentenças. A partir dessas duas classificações, vamos dar o próximo passo, que é definir a ideia de proposição. A lógica de concurso público muitas vezes vem como lógica das proposições, como lógica proposicional ou lógica argumentativa. Esse tipo de lógica, ela vai trabalhar com as proposições. Já ouviu falar em proposição? Não? Então deixa eu contar para você, ó. Uma proposição é uma frase. Olha que legal. A proposição é uma frase. Essa frase, ela pode ou não conter símbolos matemáticos, porque muitas vezes cabe aos professores de matemática
faz lá sobre proposições. Então, eu vou deixar claro que a lógica proposicional não necessariamente precisa ter frases matemáticas, elementos matemáticos, mas tem que cumprir algumas condições. Vamos ver quais são? Olha só, as condições que devem ser cumpridas, primeira, eu tenho que fazer uma apresentação de forma estruturada de oração, com agente determinado, verbo e predicado. Agora, preste atenção num ponto importante. Olha, eu sou professor de matemática de formação. Não significa que só porque a frase tem que estar estruturada, com sujeito, verbo e predicado, que a gente vai fazer uma análise sintática da oração. Não significa que a gente vai estudar que a oração é coordenada, coisas do tipo, que o objeto é indireto. Não, não. É o mínimo, uma frase mínima estruturada, perfeito? Então, é o mínimo que se espera. Outro ponto, ó, ela tem que ser uma frase declarativa, perfeito? Declarativa. Ou seja, não é válido interrogações, não é válido exclamações e nem estar no sentido imperativo. Então a ideia é muito simples. Perguntas, exclamações e ordens não são consideradas proposições. Maravilha? Então essa é a ideia, basicamente. E ainda, para ser proposição, olha quanta coisa, hein? Tem que ser uma frase completa, não pode ser uma pergunta, não pode ser uma interrogação, não pode ser uma exclamação e nem ser uma ordem. E ainda tem que cumprir alguns princípios da própria lógica. Veja quais são os princípios, olha só. Dentre os princípios, eu tenho o princípio do terceiro excluído. E como o nome fala, o princípio do terceiro excluído é porque não tem uma terceira opção. Ou a proposição ela é falsa, ou ela é classificada como verdadeira. Não existe uma terceira alternativa. Ou a frase é verdadeira, ou a frase é falsa e não existe uma terceira opção, perfeito? Por isso o princípio do terceiro excluído. Não há uma terceira possibilidade, certo? Além do princípio do terceiro excluído, temos também o princípio da não contradição. Qual é a ideia do princípio da não contradição? Fácil. É que uma sentença não pode ser simultaneamente verdadeira e falsa. Ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Uma exclui a outra e não existe terceira opção. Note que dentro do assunto da lógica proposicional, aqui não tem espaço para o mais ou menos, não tem espaço para o eu acho, não tem espaço para o tem que ver e não tem espaço por mais ou não é bem assim. Ou é verdadeiro ou é falso, não tem terceira opção, perfeito? Sendo assim, você consegue já entender que nós estamos falando de frases que têm um propósito de classificação. Essa é a ideia. Mas não esquece, hein? Ordens e perguntas e nem exclamações não são consideradas proposições, perfeito? Aí você pode falar assim, nossa, Brian, mas eu estou aprendendo tudo, eu estou entendendo tudo que você está falando. Pena que isso não cai em concurso público, se engana. Olha só a primeira questão que eu separei para a gente resolver, ó. Das 5 frases abaixo, 4 delas têm uma mesma característica lógica em comum, enquanto uma delas não tem essa característica. Primeira frase, que belo dia. Segunda frase, um excelente livro de raciocínio lógico. Terceira frase, o jogo terminou empatado. E a quarta frase, existe vida em outros planetas do universo? E a última frase, escreva uma poesia. Pergunta muito simples. A frase que não possui essa característica em comum é qual? A 1, a 2, a 3, a 4 ou a 5? E aí, qual delas não tem essa característica em comum? Olha, nos minutos que eu falei para você aqui já é suficiente para resolver a questão. Quer ver? Primeira delas, que belo dia. Quando eu digo que belo dia, veja que eu estou fazendo uma exclamação, eu estou exaltando a beleza do dia, perfeito? Quando eu faço uma exclamação, não é considerada proposição. Então essa primeira frase, ela não é uma proposição, perfeito? Assim, ó, só de bater o olho, qual é a outra frase assim que imediatamente não é proposição? Claro, a frase 3. Brian, mas por que a frase 3 não é proposição? Olha lá, o jogo terminou empatado? É uma pergunta. Lembre-se que perguntas e ordens não são proposições. Então, a terceira frase não é. Agora eu quero ver como é que anda o seu entendimento. Um excelente livro de raciocínio lógico é ou não é uma proposição? Um excelente livro de raciocínio lógico. Professor, eu não sei, mas eu acho que é proposição. Não é. Eu imaginei, professor.
Por que não é proposição? Fácil. Um excelente livro de raciocínio lógico, até uma frase estruturada, mas está faltando um verbo. Repare, um excelente livro de raciocínio lógico. Não tem verbo. Se não tem verbo, não é considerada proposição. Assim como escreva uma poesia também não é proposição. Então já estou adiantando, ó. Escreva uma poesia não é proposição. Professor, mas escrever é verbo. Concordo com você, escrever é verbo. E por que escreva uma poesia não é uma proposição? Talvez nesse tom você não consiga entender, mas olha só. Ei, você aí que está assistindo a aula, escreva uma poesia para mim. Escreva, você, escreve uma poesia. O que significa essa fala? Ordem. Perguntas, ordens e exclamações não são proposições. Agora, olha que frase calma, afirmação número 4, inclusive a resposta. Existe vida em outros planetas do universo. Tem verbo, está estruturado, é declarativo, não é ordem, não é pergunta, ou seja, a frase número 4 ela tem uma característica comum das outras, porque ela é basicamente a única proposição. Resposta correta aí, legal? Veja que entender desde o começo já começa, né, você vislumbrar um universo de questões que talvez antes você não conseguiria. Vamos tentar mais uma? Vamos ver se você aprendeu, hein? Olha lá, para o vídeo agora, veja qual alternativa você acha correta. Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. X mais Y dividido por 5 é um número inteiro. José da Silva é o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo, foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. E a verdade qual delas? A letra A, B, C, D ou E? Vamos ver? Letra A, primeira frase. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. É uma sentença aberta ou fechada? O que você acha? Boa, garota, é uma sentença aberta. Por que é uma sentença aberta? Porque ele foi, eu não sei de quem nós estamos falando. Se eu não tenho um sujeito definido, então é uma sentença aberta. Segunda frase, x mais y dividido por 5 é um número inteiro. É uma sentença aberta ou fechada? Certo. Toda vez que eu coloco variável, letra na jogada, automaticamente eu não tenho certeza quem irá ocupar o lugar dessa letra. Se eu não sei quem vai ocupar o lugar da letra, automaticamente é uma sentença aberta. Exatamente. Terceira frase. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. Eu sei de quem nós estamos falando? Sim. Será que foi mesmo? Não sei, mas é uma sentença fechada, porque é uma frase declarativa que pode ser classificada em verdadeira ou falsa. Ou seja, as frases 1 e 2 são abertas e a frase número 3 é uma sentença fechada, porque eu não tenho certeza, né, na frase 1 e 2, quem são o agente, ou seja, de quem nós estamos falando. Maravilha? Tá entendendo? Consegue perceber a evolução do que é e do que não é frases abertas e fechadas, do que é o que não é proposição? Certeza? Então vamos fazer mais uma, quero ver mesmo. Ó. Segundo os princípios da não contradição e do terceiro excluído, uma proposição pode ser atribuído um e somente um valor lógico. Tá certo ou tá errado essa declaração? Maravilha, tá certíssimo, claro. A ideia da proposição é que ou ela é verdadeira ou ela é falsa e não existe uma terceira opção. Então o princípio do terceiro excluído é exatamente dizer que não há uma terceira opção. E o princípio da não contradição é que não pode ser verdadeiro e falso simultaneamente, então tá certinha a frase. Vamos para mais uma. Ó. A frase, que dia maravilhoso, consiste em uma proposição, objeto de estudo da lógica bivalente. E aí? A frase, que dia maravilhoso, é ou não é objeto de estudo da lógica? Aí você fala assim, Brian, eu só não entendi o conceito bivalente aqui, ó. Exatamente, eu tenho que tomar cuidado porque algumas bancas do país, elas costumam trazer essa história do bivalente. Olha só, quando fala em bi, são duas opções. A lógica bivalente é aquela que revela dois resultados. É uma forma de se referir à lógica proposicional. Bivalente, dois resultados. Ou é o resultado verdadeiro, ou é o resultado falso, perfeito? Tá, agora vem a pergunta, né? A frase, que dia maravilhoso, essa é a pergunta. A frase, que dia maravilhoso, pode ou não pode ser classificada em verdadeira ou falsa? Tá certo ou errado?
Maravilha, tá errado. Aí você fala assim, mas Brian, que dia maravilhoso é proposição? Não é. Que dia maravilhoso, olha lá fora, que dia maravilhoso. Não é verdade essa história, tá? Você precisa entender que uma exclamação não é considerada uma proposição. Perfeito? Legal? Que bom. Vamos para frente com mais uma. Olha só, a frase quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos não pode ser considerada uma proposição. É certo ou é errado falar isso? Quanto subiu o percentual de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos não é proposição. Ele está dizendo que não é proposição. Ele está certo ou errado? Está certíssimo. Por que ele está certo? Fácil. Pensa bem. Quantos por cento subiu o índice de mulheres assalariadas nos últimos 10 anos? Isso é uma pergunta. Perguntas, ordens e exclamações não são consideradas proposições. Viu o pontão de interrogação aqui? Ó? Pronto, já era. Não é proposição. Perfeito? Agora, olha só a ideia de argumento. Veja só. Um argumento, vamos entender juntos o que é a ideia de argumentação. Ó. Um argumento é uma sequência de proposições. Perfeito? Então, quando você faz uma coleção de proposições, você está colecionando elas e está formando um argumento. Essas proposições, elas são chamadas de premissas. E eu tenho uma outra proposição que é a conclusão. Então, repare, você vai criando os seus argumentos, vai colecionando premissas, colecionando proposições, para tirar uma conclusão no final. Perfeito? Aí é o seguinte, olha, o seu argumento vai ser válido se todo mundo for verdadeiro. Legal? Agora, se eu tiver alguma coisa falsa no meio do caminho, aí o nosso argumento não é válido, perfeito? Então, olha só, se a conclusão for verdadeira e as premissas forem verdadeiras, o argumento é verdadeiro. Caso contrário, o argumento não é válido. A partir desse conceito, julgue o próximo item. Olha só, a conclusão que ele está dizendo é a seguinte: há duas proposições no conjunto de sentenças. Essa é a conclusão. Existem duas proposições aí na lista. Primeiro, o bebê foi criado em 1980. Isso é verdadeiro? É proposição ou não é proposição? O bebê, o Banco do Brasil, foi criado em 1980. É ou não é proposição? Claro que é. Veja que eu tenho a ideia, tenho o verbo, a frase é declarativa, eu estou me referindo ao Banco do Brasil. Se foi ou não foi criado em 1980, é outro papo. Admite classificação em verdadeiro ou falso. O fato é que realmente o Banco do Brasil foi criado, é uma sentença, uma proposição que pode ser classificada em verdadeiro ou falso. Perfeito? Segunda frase. Faça seu trabalho corretamente. É ou não é uma proposição? Fantástico, não é uma proposição. Aí você fala assim, Brian, mas por que não é proposição? Me perdoe o tom, mas é assim, ó. Ei, você que está assistindo aí, faça seu trabalho corretamente, viu? Quero só ver, vai aí, faz direito. O que significa isso? Ordem, pergunta, ordem e exclamação não é proposição. Então, faça seu trabalho corretamente, não é considerado uma proposição. Manuela tem mais de 40 anos de idade. Olha, eu não sei se ela tem ou se ela não tem, mas eu sei que eu posso classificar essa frase em verdadeira ou falsa, porque ela é declarativa, então ela é uma proposição. A conclusão que ele tinha passado é que existem duas proposições, então tá certo. A conclusão é válida porque realmente as premissas que a gente construiu são todas válidas aí. Ele diz que tinham duas, então verdade. Duas delas são basicamente verdadeiras, certo? Muito bem. Então agora você já entendeu a noção básica do que é uma proposição. Você já verificou que proposição são frases que podem ser classificadas em verdadeiras ou falsas. Até aí, vai que vai suave. É só você entender a ideia do que é e do que não é a proposição e está tudo certo. Só que agora a gente dá um segundo passo. Porque dentro da estrutura de raciocínio lógico, eu tenho que contar para você que nós não trabalhamos com uma única proposição. Não existe uma frase só que você olha e classifica. Nós vamos fazer um monte de proposições.
E para trabalhar com um monte de proposições, eu preciso de conectivos. Ou seja, preciso de algumas formas para ligar, para encaixar essas proposições uma na outra. Então, por isso, não se faz lógica proposicional sem ter os conectivos. Os conectivos também são conhecidos como operadores lógicos. Então, os operadores é a estratégia que a gente tem para colar uma proposição na outra. Mas não se preocupe, porque não são tantos assim. É bem fácil e, principalmente, você não vai esquecer nenhum deles, tá? Veja só. Então, quando se fala nos conectivos, entenda eles como uma cola para ligar proposições. É uma estratégia de colar proposições. Aí você fala assim, beleza, professor, e como eu faço para colar proposições? Você tem alguns conectivos importantes. O primeiro deles que eu quero chamar a sua atenção é o conectivo OU. O conectivo OU, ele tem como símbolo o acento circunflexo de ponta cabeça, perfeito? Que parece um Vzinho, mas é o acento circunflexo de ponta cabeça. Eu tenho também o conectivo E, que é o acento circunflexo na posição que nós conhecemos. Eu tenho também o conectivo C, então, que é a setinha. E tenho também o conectivo C e somente C. Esses quatro que eu acabei de me referir formam o time de todos os conectivos da lógica. Ou, E, C, então, e C e somente C. Então, quando você vê lá, por exemplo, né, eu gosto de sorvete e não gosto de biscoito. Repare, eu gosto de sorvete é uma proposição. Não gosto de biscoito é outro. Aquele E, ele entra como a cola, como a ideia para se conectar, para ligar uma proposição na outra. Então, a ideia é que você tenha a facilidade, e principalmente não esqueça, que estas são as maneiras de colar. Todas as questões de lógica vão aparecer esses conectivos, inevitavelmente, tá certo? Então, é bem interessante. Agora, quando você fala em uma única proposição, guarde isso, ela é uma proposição simples. Uma proposição simples é uma única proposição, é uma única frase, você fala ela. Para não ficar escrevendo toda hora a frase, essa é a primeira noção direta da simbologia, a gente vai fazer o seguinte, para não ficar escrevendo toda hora a frase, dá trabalho. Então a gente vai usar símbolos. E dentro desses símbolos, a gente representa cada proposição com uma letra minúscula do nosso alfabeto. Então nós usamos as letras minúsculas do nosso alfabeto para representar cada uma das proposições. Bem tranquilo, bem direto. Olha só, por exemplo, fiz a prova. Essa é uma proposição, porque pode ser classificada em verdadeiro ou falso e é fechado. E não é pergunta, não é ordem, não é exclamação. Para não ficar escrevendo toda hora, eu fiz o curso, dou a prova, ou eu fiz a prova, você chama essa proposição, por exemplo, de uma proposição P. E toda vez que você se refere a P naquele exercício, você automaticamente já puxa a relação que é fiz a prova. Posso fazer outras proposições com outras letras. Por exemplo, vou passar. Vou passar é uma outra proposição, então você simboliza com outra letra. Carinhosamente coloquei a letra Q. Vou passar. Mais uma, olha só. R. Não vou fazer o concurso. Outra sentença, que pode ser classificada em verdadeiro ou falso, então é outra proposição, outra letra para se representar. Legal? Usar letras para se representar proposições é uma economia que você tem. Assim você não precisa ficar escrevendo frases e frases e frases toda hora. Perfeito? E é claro, da mesma forma que eu falei sobre os conectivos, eu vou apresentar para você como colar essas proposições usando os conectivos. Veja só. Por exemplo, né, as frases aqui, cada uma delas tem a sua classificação, por isso são consideradas proposições. Agora, olha só, uma proposição composta, aí é quando nós estamos falando de duas ou mais proposições simples. Olha lá, duas ou mais proposições simples. Quando você se refere a duas ou mais proposições simples, aí você tem uma proposição composta. Só que para ter proposições compostas, adivinha, eu tenho que convidar para participar os conectivos. Então, olha só, eu posso ter diferentes situações. Aí você fala, mas Brian, esse tio aí você não falou nada. Pois é, vou falar agora. Quando você coloca o tiozinho, o tio da nossa acentuação,
ao lado da proposição, é porque você está se referindo à negação. Então, existe a possibilidade de negarmos proposições. E, simbolicamente falando, a negação é dada pelo tio. Lembra do acento circunflexo? O que é? Vou escrever aqui, ó. P, ou que. Legal? O que é o acento circunflexo? P, e, que. Maravilha. O que é a seta? É C, P, então que. E a última aqui, ó. P, C e somente C, que. Beleza? Então, repare que, basicamente, eu tenho uma estrutura aí que permite ligar proposições, transformar proposições simples em proposições compostas, perfeito? Cada conectivo, ele tem uma intencionalidade e, principalmente, tem regras e critérios próprios. A gente vai estudar num segundo momento essa ideia de como funciona cada um deles. Mas o fato é que todos eles têm a intenção de colar diferentes proposições. Maravilha? Então, vejamos, ó. Quando você pensa na negação, toda proposição admite uma negação. Por exemplo, se a proposição P é fiz a prova, você pode representar sua negação com esse outro símbolo além do tio. E qual é a negação de fiz a prova? Claro, não fiz a prova. Qual é a negação da proposição vou passar? É não vou passar. Lembre-se que o símbolo que você vê e o tio, eles têm o mesmo efeito, tá? Tem questões e bancas que trazem o tio, tem questões e bancas que trazem o outro símbolo, mas tudo bem, é aceito da mesma forma, perfeito? Agora, entenda comigo aqui o seguinte, ó, deixa eu acrescentar essa frase aqui. Se você constrói uma proposição dizendo assim, ó, não gosto de lógica. Quando vocês constroem a proposição não gosto de lógica, não é porque apresenta o não ali que você vai deixar de negar se necessário. Tem como negar a proposição? Claro que tem. Como eu faço para negar a frase não gosto de lógica? Dizendo o contrário, que é gosto de lógica. Perfeito? Então, a ideia de fazer a negação é principalmente acrescentar o não se ali falta e tirar o não se ali ele participa, perfeito? Então, negar uma proposição é algo muito fácil a princípio, principalmente quando você tem que negar uma única frase, tá certo? Agora, tem também a ideia de se escrever diferentes proposições. Olha só, um dos conectivos, ele tem um nome científico e bonito, conhecido como disjunção. O que é a disjunção? Fácil. A disjunção é a utilização do conectivo ou. A utilização do conectivo ou é basicamente o que nós chamamos de disjunção. A disjunção, então, é você formar uma nova proposição chamada de proposição composta, porque eu estou colando duas ou mais proposições simples. Então, olha só, quando eu digo P, acento circunflexo ao contrário, que, simbolicamente, eu estou falando P ou que. P ou que? Fiz a prova ou vou passar. Repare que essa nova proposição é uma proposição composta, oriunda de duas ou mais proposições simples. Confere, ó. Fiz a prova é uma proposição, vou passar é outra proposição. Por isso, fiz a prova ou vou passar. Legal? Então, o conectivo ou é uma possibilidade de você formar novas proposições usando proposições simples. Vamos fazer mais uma? Olha só. Quando eu tenho agora que ou não P. Olha lá. Ó. Que ou não P. Como que funciona agora essa história do que ou não P? Que vou passar ou não P. Olha lá. Qual é a negação de fiz a prova? É não fiz a prova, tá vendo? Ó, vou passar ou não fiz a prova. Perfeito? Então, muito cuidado com essa história de formar novas frases. Para formar novas frases, você vai ser obrigado a usar os conectivos.
Tem outros conectivos, tem outras histórias para a gente ver, e é exatamente por isso eu quero convidar você para continuar com a gente no curso, para que a gente possa mostrar outros conectivos e começar a separar questões que abordam esses diferentes conectivos. Posso contar com você? Tenho certeza que sim, é só a nossa primeira aula, tá? Eu quero desejar aqui já um ótimo estudo a todos e pedir que deixe sua curtida, deixe seu comentário, ele é muito importante pra gente, tenho certeza que eu leio todos com muito carinho, perfeito? Que alegria fechar essa primeira aula, daqui a pouquinho eu volto, tá? Um bom estudo a todos, um forte abraço, tchau, tchau.